Sejam bem-vindos, cartomonstrinhos, cartomaluquinhos. Eu sou o Patinhas e vou estar trazendo a análise para o meio de campo para a 22ª rodada do Cartola. Seja muito bem-vindo ao Cartologia. A nossa meta é ser um canal diferenciado com análises robustas e estatísticas de verdade para você poder se empoderar e fazer as melhores definições para o seu time, fugir do achismo e da barrinha de média não te ajuda em nada. Para você que está aqui já sabe o esquema, você já sabe. Curte, comenta aí quais são os meios campos que você está buscando no seu time. Já tem gente que estava gritando, o Nenê é bom, o Nenê é bom, e a gente vai estar falando aqui no canal também, o Nenê que tem essa oportunidade na rodada. Por favor, nos ajude a chegar na meta dos 2.000 inscritos, compartilha com um amigo, manda no grupo aí da escola, fala, professor, curte esse canal aqui, o maluco é bom. E entra também no nosso Instagram, @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente divulga todos os nossos gráficos 100% grátis para você curtir, poder analisar, discutir com seus amigos, até xingar o Cartologia, tem problema não, publicidade de graça. Qual que vão ser as nossas dicas seguras? A gente vai estar indo com o glorioso Galhazeus, mas ele não faz mais o que ele faz. Calma, calma, é difícil. Não largue os Zeus quando o Zeus ainda está no Olimpo. E vamos ter a volta do glorioso Vina, que já voltou fazendo gol aí, é absurdo. É um cara que está iluminadíssimo. O Brenner do Ceará, há quem diria. E o glorioso Rafael Veiga. Rafael Veiga tem feito mais gol do que montadora da Ford. É absurdo. Tem mandado muito bem e tem um confronto favorável aqui para o perfil dele. Por isso que a gente vai estar acessando. Tem outras dicas mais moderadas e ousadas, mas antes de falar dela, vamos olhar aqui o mapa do confronto. Para quem não conhece o mapa do confronto, quanto mais para a direita está um time, melhor a média de pontuação cedida pelo adversário para meio campos. Quanto mais alto está um time, melhor a média executada pelos meios campos. Então a gente vai estar buscando quem está o quanto mais alto e mais para a direita, que é a famosa zona verde aqui. Tem meio de campos muito bom no local de jogo, ou seja, quando tá jogando em casa, quando tá jogando fora, e tem um confronto muito favorável. A gente vai estar acessando o Nenê, que argumentativamente aqui, isso não existe, Patinhas, mas vocês poderiam argumentar que tem um dos melhores confrontos possíveis, uma das melhores peças, mas o Fluminense que está com uma crise de coronavírus que continua assolando, Michel Araújo não vai jogar, Dodi não joga mais pelo Fluminense nesse campeonato, porque ele vai ser trocado. Então, assim, muitas peças se movimentando aí no Fluminense, a gente tem que tomar cuidado se a gente não está acessando dados históricos que não vão se repetir mais. A gente vai estar falando do glorioso Flamengo, que vai estar tentando engrenar aí após a eliminação da Copa do Brasil. Será que agora o Rogério Ceni consegue pôr o time nos eixos e garantir a primeira vitória? Vamos ver. O Internacional, como sempre, absoluto, ele vai estar o mais alto possível, porque ele ostenta os Zeus que caminham entre mortais, que é o glorioso Galhardo. Vamos estar falando sobre peças do Ceará e do Coritiba, times que têm se destacado por meio campo, muito bons, apesar do Coritiba estar lá embaixo na tabela, tem sim dois caras muito bons. E a gente vai estar falando do São Paulo. O time que eu acho que você pode ficar mais angustiado, que eu não vou falar, e eu refleti muito sobre o porquê, eu vou deixar para analisar com mais calma na live, tá? Mas acontece que quando comparado com esses aqui, ele não saltou aos olhos. Quem sabe não posso ter comido bola e aí vocês na live me ajudam. Mas eu não vou estar analisando o Grêmio, tá? O Grêmio, apesar de estar aqui namorando a zona verde, ele não vai estar sendo cumprido aqui nas dicas cartológicas. Eu acho que caras que você poderia evitar que ficariam na sua cabeça são as peças do Corinthians, como o Otero, o Ramiro. Eu não acho que essa é a rodada para eles. Estão encarando um dos piores times que cedem pontuação para meio campo. Assim como eu também acho que você poderia evitar no meio campo do Vasco, que vai estar encarando uma pedreira aí, que é o São Paulo na boa fase. E o Benítez está convidado, não vai poder jogar. E aí eu acho que você perde muito nas peças ali do glorioso Gigante da Colina, beleza? Vamos então falar do primeiro nome, o nosso glorioso Galhazeus. Para quem não conhece, o raio-x do confronto leva em consideração quem foram os melhores atacantes que jogaram contra o Fluminense no local de jogo, lembrando que o Fluminense vai estar jogando fora de casa, ou seja, quando o Flu jogou como visitante, e aqui a gente olha quais foram os melhores atacantes que executaram para o Inter em casa. Aqui, absurdamente, avassaladoramente, a gente vai ver o Galhardo em quase todas as posições para o meio campo, meio, fiquei falando taco um monte de vezes, Patinhas errou. Mas vocês vão ver o Galhardo absurdamente. Quando não foi o Galhardo, é porque o Galhardo estava machucado. Porque se ele estava mandando muito bem. Então, você vai ver que num passado recente tem cedido muitos pontos. É claro que o Veiga acaba puxando isso daqui, mas ainda a gente vai ter um Natan, um Caio Alexandre, um Vitor Bueno para enfatizar que não é raro o Fluminense ceder pontuações para bons meios campos aí. Inclusive até jogando em casa, quem não lembra no jogo lá contra o Ceará, também tomou muito gol de meio campo do Vina e do Sobral. Então aqui a média recente está em 2,85, uma média acima da média cedida global, então a gente diz que está numa má fase aí de ceder pontuações, lembrando que está um pouco enviesado pelo Rafael Veiga. Mas fato é que o meio de campo é avassalador do Internacional, tem uma das maiores médias do campeonato, e o Thiago Galhardo em excelente fase. Patinhas, como assim excelente fase? Cara, não é que ele tá fazendo os 80 gols que ele sempre fez, mas acontece que até jogando
jogando sem fazer nada no último jogo foi 4,20, que é uma excelente pontuação, objetivamente. É o tipo de pontuação que a gente busca em outros meios campos de sustentação, quando a gente coloca o Galdesani, quando a gente coloca o Raul. Ou seja, não é uma peça ruim, não é o tipo de cara igual o Thiago Neves, que quando não faz nada faz -1. É, o Cartologia falou. Eu sei, desculpa. Vamos aqui pro nosso radar. O nosso radar leva em comparação como que o time performa naquela posição com relação a esse scout com a média do campeonato. Caralho, Patinho, não entendi nada. Eu tô falando, olha aqui o polígono azul. Você vai ver o polígono azul do Inter aqui tá batendo em 200 na parte de gol. O que significa que o Inter executa 200% mais gols do que a média do campeonato. A mesma coisa pro polígono laranja é o ponto de vista cedido pela equipe adversária. No caso aqui o Fluminense. E o Fluminense cede quase 100% mais gols do que a média do campeonato. E isso daqui a gente olha os últimos 10 jogos para garantir que a gente não está muito enviesado com aquelas rodadas do começo do ano. Sendo assim, a gente tem um match, ou seja, quando o time executa acima da média e o outro time cede acima da média, em gols e finalizações, o que favorece muito o perfil do glorioso Thiago Galhardo. Do ponto de vista de execução, a gente pode olhar para suas possibilidades de desarme e assistência para o meio campo, só acho que vai ser um confronto mais difícil se você estiver pensando em faltas sofridas aí. Fato é que o nosso menino está com uma média em casa de um gol por jogo, média, é absurdo. Você poderia argumentar que ele está no movimento de descendente, mas ele ainda atua na zona verde, que é o que a gente chama do Olimpo da posição. Para quem não sabe, essa média preta aqui representa a média do jogador, a linha vermelha é a média dos meios campos do campeonato e a média em verde representa os top 30 meios de campo do meio de campo da posição, não, né? Os top 30 jogadores da posição, ou seja, os top 30 meios campos, né, no decorrer de como isso foi variando no campeonato, e ele tem atuado, é o Zeus da sua posição, um marinho do meio campo. Está acima da média em finalização para fora, está acima da média em finalização defendida, está acima da média em assistência, está acima da média absurdamente em gols. É um excelente nome, um falso atacante que você precisa ter no seu time. Do ponto de vista até que a gente vai olhar, tá? Eu acho que ele não erra tantos passes pelo que ele se predispõe a fazer. Você vai ver caras como Everton Ribeiro, Arrascaeta gravando seus 10 passes incompletos aí. O menino ainda tá aqui em torno dos 5, 6. Tem cometido menos faltas, mas ainda prefiro que esse número fosse menor, claro, sempre. Está abaixo da média do campeonato em cartões amarelos, o que é bom, diminui a chance daquele -2 maldito. Depois a gente vai ver peça e a peça, né? O Vina que volta. Se a gente olhar, cara, o passado recente, o Galo tem sido uma mãe para meios campos. Olha isso daqui, Daniel do Bahia, 15.4, Rafael Veiga, 11.7. Tá numa média recente cedida de 1.94, porque com o time do Corinthians não tiveram tantas peças mandando bem assim. Mas uma média cedida de 2.56. Acho que o Ceará aqui tem, não aproveitando a má fase, mas podendo enfatizar aqui um passado que já foi glorioso para meios de campos adversários. E do ponto de vista aqui do Ceará, a gente vai ter um nome que vai ser repetidamente um dos maiores executores, que é o Vinícius. Você pode até pensar no Sobral, mas, cara, o Vinícius tem sido muito incisivo e enfático em conseguir converter os gols aí. Pode ponderar sobre o Sobral, eu só acho que o Vinícius é uma disputa mais segura e a gente vai mostrar ali os dados por quê. Se a gente olhar do ponto de vista do radar, a gente vai ter verde aqui o gol e do ponto de vista de cedidas assistências. Aqui você teria que pensar mais no Sobral do que no Vina. Mas o fato é que está excedendo a média do campeonato na execução de finalizações. O nosso glorioso Vina está com uma média absurdamente acima da média. Tem cometido quase 2 finalizações para fora por jogo e mais de uma finalização defendida por jogo. Só daqui você já tira que ele já está fazendo uns 3 pontinhos só de finalização, que já é uma excelente pontuaçãozinha ali para você não ficar bolado. É um cara que tem executado uma assistência acima da média e está jogando contra um time que toma muita assistência. Pode ser o cara aqui para estar voando. Novamente, aqui você já vai ver um perfil mais diferente do que a gente viu do Galhardo. Tá errando 9 passes por jogo. Mas está no Olimpo da posição, é uma das dicas seguras. O Flamengo, a gente vai estar acessando uma das peças que talvez no passado recente não tenha sido uma das melhores, mas fez excelentes atuações onde jogou, inclusive na recente seleção brasileira. Um salve aí pro Everton Ribeiro, excelente fase do menino. E o Coxa, uma mãe jogando fora de casa. A gente tem Vinícius fazendo 12, Patrick de Paula 8.2, Michel Araújo 11, uma média recente maior do que a média global. A tal da má fase, podendo capitalizar aqui pelo Mengão, que precisa desesperadamente de uma vitória para tentar afastar toda essa má fase aí. A gente vai estar tentando acessar um time que está com uma média recente executada maior do que a global, ou seja, está numa boa fase jogando contra a má fase. Se a gente olhar o radar, tá
oportunidades em gols, ou seja, um time que cede mais do que a média do campeonato, e em execução para assistência, para desarme, para finalização defendida, e um match positivo verde aqui para faltas e finalizações para fora. O menino que a gente vai estar acessando é Everton Ribeiro que namorou o Olimpo ali, hoje está numa zona intermediária, quem sabe não é nessa que ele volta, gosta muito mais de jogar em casa aparentemente, tá com uma média aí de mais de quase 3 faltas sofridas por jogo, que é uma boa pontuação, dá uma sustentação maior. Novamente, erra muito espaço aqui, acho que isso é característica dele, tanto do Arrascaeta, até porque ele bate muita bola parada lá, mas tá com uma média de gol avassaladora. Seria uma aposta aqui pensando no potencial ofensivo. Eu não acho que ele é o cara do desarme, eu acho que ele é o cara que chuta e toma muita falta. Beleza, do outro ponto de vista, a gente vai estar tentando acessar uma peça no glorioso Curitiba. Eu fui até ali dar aquela fugidinha. Você foi ver se não era o Giovanni Augusto. Eu sei. Você vai falar assim, Patinha, você digitou o nome errado. Fato é que, se você olhar o passado recente, especialmente o radar, a gente tem uma oportunidade muito forte nesse confronto aqui para desarme, falta sofrida e finalização para fora. E eu já vou logo aqui para o final para mostrar como que tem sido o meu glorioso Matheus Galdesani nesse aspecto. Uma média de 3 desarmes por jogo, tomando mais de uma falta, finalizando acima da média. Se você junta esse radar com a pontuação, o Galdesani faz um match muito maior do que o Giovanni Augusto, e é por isso o nome que a gente vai estar buscando aqui. No passado recente, o Mengão tem dado algumas glórias, né? O Tietê fazendo aquele gol na goleada de São Paulo, você tem o Raul com muitos desarmes nesse jogo fazendo 5.2, e até o William Maranhão garantindo seus 5 pontinhos aqui. E no passado recente, avassalador o que o Curitiba tem saído no meio campo, é quase como se o ataque não existisse e o meio fosse o novo ataque. Então o fato é, pela posição de sustentação, um cara para você poder bancar apostas mais ousadas, eu acho que o Galdesani tem um excelente confronto, porque o Flamengo cede quase 30% acima da média do campeonato de desarmes para o meio campo, uma boa opção para o Galdesani capitalizar nessas falhas aí de marcação do Mengão. E depois a gente vai ter que falar do menino, não tem como, tem alguns jogadores que a gente é meio que obrigado a apostar, porque tem mandado muito bem, apesar do Veiga ser muito caseiro. Se você olhar no Cartola, ele manda muito melhor jogando em casa do que jogando fora, mas que na fase é boa, a gente não consegue escolher muito local aí. O Goiás, que tem sido uma pedreira nos últimos jogos aqui, você vai ter o André fazendo 7.6 e o Christians foi o melhor meio campo jogando contra o Goiás no Serra Dourada na rodada 21 e só fez 2.7, mas o Palmeiras está numa fase muito boa aqui e os seus meios campos pontuando no passado fora de casa não tão bem, mas a gente tem um Veiga com 9.7 aqui, um 8.1, fato é que quando o menino quer pontuar bem, é mitada. Ponto de vista do radar, não vai estar tão legal assim, não tanto quanto a gente viu em outros. Primeiro que não vai ter nenhum match verde, mas a gente tem potenciais de cedido para gol, assistência e finalização, que casa muito com o nosso menino Veiga, tá com uma média de gols absurda. Recentemente está sim, o Veiga está no Olimpo da posição dele, porque a gente sabe sempre que a gente tem um Olímpio aqui no nosso time, ele vai entrar nas sugestões, porque o cara tem se provado muito bem, muito regularmente. Está acima da média do campeonato em finalizações e faltas, o que eu não gosto, tem batido pra caramba, tem dado muita porrada, se não tem se convertido em tantos cartões amarelos quanto a média do campeonato, só acho que ele podia segura, não tem motivo para isso, tá todo mundo em casa, beleza? Por fim, a gente vai estar falando de um dos nomes aí que todo mundo gritou. Fala dele, fala do Nenê. Cara, o Inter tá numa fase difícil? Tá numa fase difícil. Tá numa fase muito ruim. Fato esse exemplificado por um Giovanni Augusto fazendo 17 pontos e um Gerson fazendo 13.4 nas últimas 2 rodadas que o Inter jogou lá em casa. Ou seja, tem opções. Só que se a gente olha o lado do Flu, é o que eu tô te falando, ele tá sofrendo por uma onda de Covid e o Nenê não tava tendo tanta sequência de jogo. Será que ele consegue performar do mesmo jeito, sem ter os pontos de sustentação dele, igual o Michel Araújo, igual o Dodi? Há controvérsia. Mas fato é que se a gente olhar o histórico dos melhores pontuadores do Fluminense jogando fora de casa, a gente vai ter no passado recente Nenê fazendo 5.2, 4.8, 7 pontos, boas pontuações. Se a gente olhar o radar, e esse daqui é o que força muito a gente tentar colocar o Fluminense aqui. O Fluminense é um dos times que mais conseguiu coisa verde no radar aqui. Tá jogando contra o time que tem cedido acima da média, tanto desarme, assistência, gol, finalização e finalização para fora. E o Fluminense tem executado acima da média, finalização defendida, desarme, assistência, gol e falta sofrida. Ou seja, é um radar que nos incentiva muito a acessar uma peça do Fluminense. E quando a gente fala em peça do Fluminense, não tem como. É mais um cara que está no Olimpo da posição. É o glorioso Nenê. Tá com uma média aí de 1 gol a cada 4 jogos jogando fora de casa. Mas tem sofrido mais de 2 faltinhas. Finalizado pelo menos uma vez por jogo. E tendo feito mais de uma finalização para fora. Só disso daqui a gente já tira pelo menos 3 pontinhos para dar uma segurança naquele nosso meio campo. Duro é,
um dos piores caras em passe do campeonato. A média dele em passe incompleto é pior do que a do Reinaldo. Já dá o pânico aí. Ou seja, se você colocar o Nenê, já precifica uma falta e menos 1,5 de passe errado. Beleza? Então ele já sai de -2. Ele já tem um cartão amarelo só da incompetência dele. Se você falar que ele já tinha 3, ele tem uma média natural de 1. E aí a possibilidade do gol é ele bater seus 9, 10 pontos. Então tenha essa conta na sua cabeça. No momento que você for colocar, não vai imaginando que você vai abrir lá o aplicativo e vai ficar vendo aquela notinha subir o tempo todo. Porque ele não é um Galdesani, ele não é um Thiago Galhardo aí que faz pontinho o tempo todo no jogo. E por fim, Patinha, você falou por fim no último, mas é que a gente tem que acessar alguma peça de São Paulo. Eu vou te mostrar, vou mostrar o radar antes. Olha esse radar aqui, verde, verde, verde. Tem muita oportunidade aqui. Fato é que no passado recente você tem um Thiago Galhardo fazendo 9.7, um Charlon fazendo 9.7, Thiago Galhardo fazendo 16. E os últimos jogos do Gabriel Sara jogando fora de casa, jogando em casa, tem sido uma máquina embestada. Tem feito 12.2, depois você tem o Igor Gomes fazendo também 12.2, Vitor Bueno quase 12.2, foi ele que quebrou a regra aqui. Mas o fato é que o meio campo de São Paulo tem executado muito bem dentro de casa, por isso que a gente vai ver um polígono azul tão preponderante aqui, acima da média em gols, assistência e finalização defendida, o que casa com todos esses perfis cedidos pelo Vasco. A gente vai estar acessando nosso glorioso menino Sara, eu sei que ele vai estar numa zona intermediária, para você que viu tanta gente aqui na zona dos top 30, ele está engatando agora, mas está numa excelente fase, jogou muito bem no jogo contra o Flamengo, dando assistência. E é um dos meninos aqui que a gente vai estar tentando acessar, tá com uma média de gols acima do que a média do campeonato, mas ele ainda tá abaixo em finalizações e faltas sofridas. Se a gente olhou aqui, o que favoreceria mais seria quem finaliza no gol, da assistência e gol, e se a gente olhar, ele tá acima em assistência, em gol e quem finaliza no gol. Ou seja, casa muito com o radar e é por isso que a gente preza. Tem errado mais fácil do que eu gostaria pelo tipo de participação dele no jogo, que tem tomado muito cartão amarelo. Geralmente tem dado aquela última porrada, apesar de não cometer tanta falta, tem convertido essa falta em amarelo e isso atrapalha a elevação da média dele. Mas, novamente, São Paulo numa excelente fase e o Vasco, apesar de numa fase ok, não tá numa das melhores pra gente não tentar acessar uma peça do tricolor paulista. Resumindo então, as nossas dicas seguras vão ficar pro Galhardo, Vini e Rafael Veiga. Se você tiver um pouco mais moderado, porque já tem uma potencial de não ter o gol ou pontuações negativas mais preponderantes, Matheus Galdesani e Everton Ribeiro. E para você que está tentando se destacar da galera, tentar fugir das obviedades aí e que tem confrontos e radares muito bons, é o Nenê e o glorioso Gabriel Sara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, curte, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e entra lá no nosso Instagram, no @cartologiafc, ou também no nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos esses dados 100% grátis para você poder analisar, compartilhar com seus amigos, depois falar Cartologia errou! E é com isso que a gente vai se transformando e, se Deus quiser, um dos maiores canais de Cartola que já existiu. Como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!